E hoje o mercado da soja em Chicago teve quedas fortes, significativas, em torno aí de 30 pontos nos principais vencimentos. A gente quer entender essa movimentação de hoje, que na verdade começou com o reflexo da divulgação de um boletim do USDA de ontem. A gente vai saber mais detalhes desse boletim, desses números e como essas informações elas foram se juntando ao longo do dia para fazer com que essa movimentação negativa encerrasse aí na casa dos 30 pontos lá em Chicago para a soja. E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro. Já está aqui o Ginaldo com a gente na tela. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Que dia, hein, Ginaldo? O que aconteceu lá em Chicago? A movimentação começou a olhar as informações de ontem, no final da tarde, é isso? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Hoje foi um dia bastante interessante. Não é quinta-feira, mas é terça-feira. Claro, o mercado sentiu ontem a força da divulgação do USDA, que colocou, como nós já esperávamos, uma redução, um declínio nas condições de lavouras do milho, e o mercado como um todo aguardava que também viesse na soja pelo menos algo como 2% a menos, e veio, na realidade, 2% a mais, de 58% para 60% das condições de lavouras boas e excelentes para a soja. Juntando-se a isso, começaram a aparecer as notícias, por exemplo, a variante Delta, os problemas que começaram a aparecer na China, por exemplo, algumas novas variantes, tudo isso daí começou a pesar. Aí vieram as condições de clima, lavouras boas melhorando, e o clima veio para naturalmente justificar uma queda maior. Por exemplo, o estado de Iowa, o estado de Minnesota, com chuvas generalizadas, com boas chuvas nas previsões, tendo seca apenas nas Dakotas, que somente as Dakotas não são suficientes para reter o mercado. Mesmo assim, a própria Dakota do Sul teve melhora nas condições de safra. Então, eu diria para você que tudo isso aí, tivemos mais outros aspectos, o aspecto técnico. Essa é uma parte fundamental, técnica, que não tem nada a ver com o lado fundamental. Mas, à medida que os fundos foram vendendo, tivemos a média móvel de 50 e 100 dias rompidos. Começou a pegar stop, o mercado chegou nos 13,30, vamos dizer, para novembro, e aí sim disparou o gatilho, e o mercado veio buscar lá os 13,10, chegou a tocar 13,0875. Isso é um gatilho muito forte, que os fundos naturalmente saíram de posições. Para você ter uma ideia, Alex e meus amigos, até o meio-dia os fundos tinham vendido algo como 15 mil contratos de soja, 5 mil contratos de milho, e aí foram vendendo. Tudo isso formou, vamos dizer, um pacote, e aí não segurou mais o mercado. Eu diria como se o mercado hoje estivesse procurando um nível de preço para atrair compradores. É isso que eu posso dizer a vocês do dia de hoje, meus amigos. Então foi uma mistura de fatores técnicos e fundamentais que fez a soja cair forte, em torno aí de 30 pontos nos principais vencimentos. E o que pode acontecer a partir de agora, Ginaldo? Essas influências podem ainda mexer com o mercado? Podem dar continuidade a essa pressão negativa que a gente viu hoje? Pode, o mercado no final até recuperou alguma coisa aí em torno de 10 centavos, mas a verdade é que o mercado tem, vamos dizer, um grande suporte nos 13 dólares, mas é preciso que o socorro venha logo. Qual é o socorro? Demanda.
E se a China não aparece no mercado, automaticamente, com as chuvas que estão previstas, se forem confirmando, a safra tende a aumentar e na próxima semana nós temos o relatório supply demand, dia 12, vai ser um relatório muito importante, onde o USDA normalmente faz ajustes, pode ser feito o ajuste na área, ou seja, aumentar um pouco a área. Agora, em termos de qualidade, nós vamos ver naturalmente daqui para frente como é que as chuvas vão acontecer e se vão de fato chegar no nível que está mostrando estamos vendo nos mapas, e aí sim, eu diria para você que o mercado vai trabalhar com aquela ideia. Agosto, o clima faz a safra de soja. E se vier uma safra cheia, os US$ 13, evidentemente, vão ser rompidos. Pois é, você coloca como importante esse US$ 13 como um importante suporte técnico aí para a soja, mas ele não está isento de ser rompido então, mas depende do que vier pela frente, certo, Ginaldo? Ainda tem que ter condições aí de piora da oferta ou de falta de demanda, é isso? Certíssimo, Alex. Os US$ 13 vai depender muito do clima, vai depender de demanda, e eu diria para você que esses US$ 13 é um número não só técnico, ele é um número psicológico, onde encontram-se um grande suporte. Mas a verdade é que o clima é que vai ditar o preço, e o preço também vai depender de demanda. Nesse momento, eu diria para você que os chineses estão batendo palmas, porque eles não estão comprando, o preço está caindo, certamente eles vão comprar mais barato, e é isso que eles estão esperando que aconteça, né, Alex? Muito bem. Ginaldo, vamos lá, vamos pegar os detalhes da sua palavra aí. Chuvas em Iowa e Minnesota. Isso reverte, já dá para reverter aquela condição de preocupação que os operadores de mercado vinham tendo aí em relação à soja? Você viu que durante esse final de semana choveu em Iowa e choveu na Dakota do Sul. Tem as chuvas que estão sendo projetadas em torno de algo como, vamos dizer, vamos traduzir de polegada, nós estamos falando de 50 milímetros. 50 milímetros aí, em 10 dias não é muita coisa, mas recebeu já semana passada 50 milímetros. Nós estamos falando de 100 milímetros. 100 milímetros faz uma grande diferença na umidade do solo e faz uma grande diferença para a soja que está em estado de floração, final de floração e enchimento, formando vagem e enchimento de vagem. Então, isso vai fazer uma grande diferença. Então, Alex, é bom a gente ficar de olho. Agora, uma coisa razoavelmente boa, que foi a inversão do dólar aqui no Brasil, né? Você sabe perfeitamente que caiu Chicago. Nós começamos o dia com 169 no Porto e terminamos o dia com o mesmo preço, sendo que Chicago levou todo esse tombo, mas o dólar foi o grande, vamos dizer, o grande ajudante do produtor nesse dia de hoje. Mas teve participação, teve venda, Ginaldo? Muito pouco, Alex, muito pouco, diga-se de passagem, porque o produtor está vendendo da mão para a boca e a safra nova, ele não foi pesado, teve pouca movimentação. O que teve movimentação a 169 e a 170 no Porto foi da safra disponível para entrega, vamos dizer, agosto e receber no final de agosto, começo de setembro. Isso teve, sim, um pouco de movimentação. Os modelos climáticos, Alex, estão batendo chuva e eles estão mais ou menos em sintonia. Apenas as Dakotas é que estão fora, vamos dizer, do núcleo das chuvas
que estão nos modelos no dia de hoje. Muito bem. Ô, Ginaldo, outra questão que você trouxe para a gente, eu queria ampliar essa discussão, é a questão das variantes, né? Principalmente a variante Delta, que Sim. voltou a assustar aí o mercado internacional, apareceu nos Estados Unidos, agora a China também já está reportando não só a Delta, como outras variantes, como você bem Outras colocou. variantes. O que isso pode trazer de consequências, Ginaldo, na sua concepção? Alex, nós vimos aí que há cerca de 15 dias atrás o mercado tomou um tombo aí de quase 40 centavos numa segunda-feira. Os mercados financeiros caíram pesadamente, as bolsas caíram, todo mundo com medo da variante Delta lá atrás, em cerca de 15, 20 dias atrás. Essa variante Delta e outras que estão surgindo, por exemplo, o que aconteceu hoje em Wuhan? Todo mundo sabe o que aconteceu, que é que apareceu a variante Delta e não foi só a variante Delta, estão falando de outras variantes e o próprio, vamos dizer, o governo decidiu que vai vacinar, vai testar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Esse medo que existe dos mercados fechados. Os americanos já falaram hoje, por exemplo, e ontem também, que muito provavelmente não vão mais, durante esse ano, abrir as portas para receber visitantes de nenhum país. E eles já estão declarando isso. Isso quer dizer o seguinte, o medo. Já estão botando máscaras de volta, já estão começando a proibir volume de pessoas, vamos dizer, aglomeração de pessoas, e você sabe perfeitamente que essas variantes têm um efeito não só psicológico, mas um efeito econômico negativo nas economias. O pessoal não sai de casa, não gasta gasolina, não gasta biodiesel, não gasta etanol e assim vai. A economia começa a andar para trás, o medo, o PIB não, se o país não cresce, a economia desaquece e aí nós começamos a ver o quê? O medo e do pessoal sair de casa e, consequentemente, o consumo cai. O consumo caindo, você deixa de comprar mais proteínas, deixa de comprar mais isso, e aí é uma cadeia muito pesada, Alex, e isso influencia nos preços das commodities, nas bolsas de ações, nos mercados financeiros, e pode, não estou dizendo aqui, não sou um apologista do desastre, mas estou dizendo aqui que os mercados podem sentir naturalmente o peso dessas variantes e principalmente da variante Delta. Diante dessas considerações, diante desse cenário, o que o Ginaldo vai fazer com a soja dele? Alex, sinceramente, é a soja que está disponível, vou começar a carregar. Temos questões aí hoje, você viu aí o que o nosso ministro da Economia andou falando, de possíveis calotes em títulos do governo, então isso está dando suporte ao dólar e, naturalmente, pode dar suporte aos preços do meu produto, da minha soja, vamos falar assim. Então, esse disponível aí, eu seguro, eu vou vendendo da mão para a boca. E a soja janeiro, eu vou esperar, evidentemente, a soja precoce, que vai ser colhida lá no final de janeiro, e fevereiro eu vou esperar, naturalmente, contando com a ajuda do dólar. Mas qualquer alta no mercado, eu disse a semana passada, ou retrasada, há 10 dias atrás, que olhando os preços que estavam acima de 14 dólares para o agosto, mais o prêmio de 120 que estava naquele dia, isso representava uma soja de 15 dólares e pouco, que era muito cara, está lembrado disso? Sim, com certeza. Que era muito cara, isso daí iria fazer os preços se ajustarem.
e estão se ajustando e, na minha opinião, podem se ajustar ainda mais, porque o prêmio está subindo e, evidentemente, isso pode ajudar a derrubar Chicago. Então, meus amigos, eu seguraria a safra velha, seguraria soja janeiro, final de janeiro, fevereiro, e qualquer alta do mercado eu iria trabalhar com vendas futuras de março, abril, maio em diante. Esse é o meu ponto de vista, Alex. Pô, Ginaldo, é importante que os produtores entendam as mudanças, né, Ginaldo? Porque na semana passada a gente tinha um cenário, hoje já mudou completamente esse cenário. Então, o produtor precisa ficar atento a essas novas condições para poder, até como você bem falou, participar nos momentos de oportunidade. Com certeza. É isso aí, Alex, que eu vejo, e eu diria mais que esses $13 que nós temos de suporte aí para novembro, para o contrato de novembro, oxalá ele não rompa, que essa briga toda essa celeuma que se criou aí no mercado, tumultuando o mercado com as variantes, a questão da Covid-19, o clima chuvoso nos Estados Unidos, as temperaturas mais baixas nos Estados Unidos, o movimento técnico rompendo suportes e média móvel de 50 e 100 dias, todas essas questões, a ausência da China no mercado, pode ser que muda tudo aí, de um dia para outro, você sabe como é que é o mercado, mas hoje esse é o cenário do dia de hoje, é um cenário altamente negativo. Eu não ficaria comprado, por exemplo, em bolsas, justamente porque eu posso simplesmente não é seguro nesse momento para investimentos, e é isso que os fundos estão fazendo, saindo das posições, liquidando posições, reduzindo posições para minimizar os seus riscos. Boa, Ginaldo. Bela aula. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, viu, Ginaldo? Volte sempre. Alex, é um prazer falar com vocês, sempre às ordens, de pé e à ordem. Um abraço para meus amigos de todo o Brasil, que Deus nos proteja sempre. Fiquem com Deus. Valeu, Ginaldo. Abraço. Um abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza aqui com a gente no Notícias Agrícolas, elencando motivos técnicos e fundamentais que ajudaram nessa queda significativa dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Quedas na casa aí de 30 pontos num dia importante para a precificação aí da soja em Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, então, agosto $13,92 por bushel, 26,5 pontos de baixa. Setembro, $13,23, queda de 32,5 pontos. Para novembro, $13,19 por bushel, 33 pontos mais 75. E março de 2022, $13,23 por bushel, queda aí de 29,5 pontos. Vamos ver o milho. Para setembro, $5,50 por bushel, queda também de 8 pontos mais 25. Para dezembro, $5,51 por bushel, recuando 7,5 pontos. Para março, $5,60 por bushel, 7 pontos de baixa. E maio, $5,65 por bushel, recua aí de 6 pontos mais 75. E para finalizar, vamos ver o trigo. Setembro, $7,24 por bushel, 5 de baixa. Dezembro, $7,34 por bushel, 4,5 de queda. Março de 2022, $7,42 por bushel, 4 pontos mais 25 de baixa. E o maio, $7,41 por bushel, 3,5 de recuo registrado nesta terça-feira lá em Chicago para o trigo. São essas as cotações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência, informando que daqui a pouco tem outras informações, mais destaques, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.